Seja bem-vindo, você que está me escutando agora. Nós hoje vamos falar um pouco sobre a gratidão e a ingratidão. Há uma história, creio que é com de que um atleta todos os dias passava correndo por um vendedor de laranjas, que vendia as laranjas a 25 centavos cada uma delas. Sempre que ele passava, ele jogava na banca do vendedor uma moeda de 50 centavos, o que correspondia a 2 laranjas. Fez isso durante muitos meses. Vale salientar que ele nunca pegava nenhuma laranja, ele apenas passava e deixava os 50 centavos. Determinado dia ele foi parado pelo vendedor. E aí ele disse: já sei, o senhor deve estar curioso e vai me perguntar por que é que toda vez que eu passo aqui, coloco 50 centavos e não pego nenhuma laranja. É isso? Aí o vendedor disse: não, é porque agora cada uma custa 35 centavos, então o correto é o senhor deixar 70 centavos. Na Bíblia nós temos o episódio dos leprosos, lá em Lucas 17, em que 10 leprosos pediram que Jesus tivesse compaixão, tem compaixão de nós. Aí Jesus disse: vão e se apresentem ao sacerdote. E a Bíblia diz que indo eles, quer dizer, à medida que eles iam andando, foram sendo curados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus. E Jesus perguntou, ele era um samaritano. Aí Jesus perguntou: não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? E Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse trecho mostra uma coisa interessante, que a desgraça une até os hostis. Samaritanos e judeus, eram 9 judeus e um samaritano. Eles não se davam bem, mas na hora de pedir ajuda, eles se uniram. Há uma comunhão no sofrimento. Os homens, de um modo geral, buscam por ajuda assim que sentem necessidade dela. Adversários se juntam para pedir ajuda. Enfim, o que houve no episódio foi um desapontamento de Jesus com a ingratidão do povo. Jesus atendeu ao pedido deles: compadece-te de nós. Os leprosos tiveram a cura de forma progressiva, diferente da cura de Naamã. Jesus não fez e nem faz distinção. O samaritano leproso, mas era fiel a Cristo. O samaritano não esperou o veredicto do sacerdote. Ele voltou assim que percebeu que a cura aconteceu para agradecer. Isso nos leva ao Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. A ingratidão é a falta de reconhecimento de algumas coisas. Por exemplo, falta de reconhecimento pelas dádivas recebidas, pelo bem, pelo favor, pela ajuda e pelos benefícios que recebeu de alguém. Dádivas, bens, favor e ajuda e benefício que de alguma forma lhe foram acrescentados, modificaram sua vida para melhor. Aí você atribui tudo a si mesmo, a um estranho, a um santo, a uma santa, ou em desproporcionalidade. Eu alcancei isso graças aos meus esforços, e aí depois você cita o santo, a santa, seja lá quem for, ou até a mesma pessoa. Rubens Martins, no livro Louvor, Adoração e Liturgia, ele diz que a ingratidão é a miopia da alma, um comprometimento de suas percepções em relação ao que recebe. A ingratidão, ela tem uma capacidade de se olhar para si mesma. Ela é soberba, ela é insubmissa, ela é rebelde e ela é idólatra. A ingratidão é um ato de hostilidade e desprezo para quem lhe ajudou. A ingratidão é o não reconhecimento dos méritos de quem o ajudou a chegar onde você chegou. Nós não podemos ter comunhão com Deus quando somos arrogantes, desonestos ou ingratos. A ingratidão fere o coração de Deus. Romanos 1,21 diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus e não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então o homem é uma pessoa egoísta por natureza. Lembrando que, desde Gênesis, que ele diz que a Bíblia é que o homem é a imagem de Deus. Lembrando também que lá em Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a carta de Pedro faz: cingir de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Na Bíblia nós temos vários exemplos de ingratidão. Desde o Éden o homem tem sido ingrato. Adão e Eva tinham todas as frutas, mas quiseram o único fruto que era proibido. Saul foi outro exemplo de ingratidão, pois venceu os filisteus graças à vitória de Davi sobre Golias. Você vai se lembrar que o pessoal tinha medo de Golias. Quando viram que Davi tinha vencido, eles criaram ânimo. E aí foi que partiram para cima.
e derrotaram os filisteus. Salmo 106 diz: nossos pais no Egito não atentaram à sua maravilha, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Essa é a história que a gente conhece lá de Gênesis, né? Juízes também fala: os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, o que o livraram do poder de todos seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência para com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. E vários outros textos da Bíblia falam também sobre a ingratidão. O povo de Deus sempre foi ingrato. Hernando Dias Lopes diz que é maior o número dos que pedem a Deus do que o número dos que voltam para lhe agradecer. Todos pedem a cura, o livramento, a bênção, mas poucos voltam para agradecer. Na Bíblia, duas coisas chamam a atenção. É o persistente amor de Deus, apesar da ingratidão do homem. Deus ama o homem, mesmo sabendo que ele é ingrato. Outra coisa é a persistente ingratidão do povo, apesar do amor de Deus. Quer dizer, Deus persiste em amar e o povo persiste em ser ingrato. A murmuração é a forma mais comum de ingratidão para com Deus. Murmuração é a expressão mais clara da ingratidão. Sempre que nossos desejos não são atendidos, nós nos voltamos contra Deus. Por que fulano tem e eu não tenho? O que é que ele tem melhor do que eu? A gente tem que entender que ninguém sobe ou vence sozinho. Primeiro, toda ajuda vem de Deus. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Deus é dono de tudo. Salmo 24,1 diz que o Senhor pertence à terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo que nós conquistamos é pura graça de Deus que nos permite conquistar. Tanto é que Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 17, ele diz: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para o nosso uso. Não reconhecer os milagres e o agir de Deus na nossa vida são grandes atos de ingratidão. É como uma criança que carrega o balde juntamente com o pai e ela acha que está carregando o balde sozinha, mas ela é uma criança. Na realidade, quem está carregando o balde é o pai. Você deve refletir e com certeza vai reconhecer que alguém o ajudou a chegar onde você chegou. Houve uma instrumentalização de pessoas para o ajudarem. Parentes, amigos, conhecidos, chefe. A ingratidão é esquecer quem lhe ajudou na necessidade. Um exemplo de ingratidão é quando você não cuida de seus pais, de quem lhe criou na sua velhice. Não cuidar deles na velhice é desonrar. É uma forma de ingratidão para quem passou noites acordadas cuidando de você. Incredulidade, impiedade e ingratidão são coisas que geralmente andam juntas, ou seja, a falta de fé, a falta de piedade e a ingratidão, elas andam juntas. Hebreus 11,6 diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Quais são as consequências da ingratidão? A primeira consequência da ingratidão, ela gera perda de bênção eterna da salvação. Porquanto, tendo conhecimento, não glorificaram como Deus, nem deram graças, antes se tornaram nulos seus próprios raciocínios. Já lemos esse trecho. Os 10 leprosos que Jesus curou, apenas um voltou para agradecer, para dar glória a Deus. Esse foi salvo, teve a bênção eterna. Os outros só receberam a cura física, bênção temporal. A cura física não garante salvação, mas a salvação garante a cura. Lembre-se da história do mendigo e Lázaro. De certa forma, o pecado é uma lepra espiritual que leva à morte. A ingratidão para o próximo seca a fonte de piedade. Eu me lembro de um fato que uma pessoa pediu uma orientação, a pessoa deu, ela foi lá conferir no aeroporto, foi lá conferir no painel, voltou e não agradeceu. Quer dizer, ele desconfiou e ainda quando na volta não agradeceu. E a informação estava correta. Então isso seca a fonte. O cara deve ter pensado assim: nunca mais eu vou ajudar ninguém. Que essa é a sensação que dá. A ingratidão causa dor emocional e psicológica intensa. Causa ferida na alma, fazendo se sentir sem valor. Causa um abalo na autoestima. Gera perda de respeito e da confiança daqueles que nos ajudaram. Gera perda de oportunidades, pois aqueles que nos ajudaram não nos indicarão mais para nós uma oportunidade. Você recebeu uma bênção, você não agradeceu, a pessoa não vai dizer: não vou mais indicar fulano. Por quê? Porque a pessoa é ingrata. Causa uma infelicidade crônica. O escritor Warren Wiersbe,
diz que é oportuno que ele escreve. Os 9 amigos do samaritano foram declarados cerimonialmente puros pelo sacerdote, mas ele foi declarado salvo pelo Filho de Deus. Uma característica comum nas pessoas ingratas, ela geralmente procura Deus quando precisa dele. Ela, e não Deus, está sempre em primeiro lugar. Então ele está sempre em primeiro lugar. Qualquer coisa ele vai buscar a ajuda de Deus. No geral, ele não agradece. E quando agradece, muitas vezes é da boca para fora. Ele demonstra ser uma pessoa não confiável. Ele pode até usar a informação ou benefício contra quem lhe deu. Você passa a informação para uma pessoa, o ingrato, ele usa aquela informação como se fosse dele. Ele toma os méritos para ele. Ele acha que a ajuda não é digna de agradecimento. Ela se acha merecedora, ou seja, fulano fez isso comigo porque eu mereço. É mérito meu. Acha que você é obrigado a ajudá-la sempre, ou seja, por que ele não está me ajudando agora? Ela não se preocupa em retribuir. A ingratidão é uma forma de fraqueza de caráter. A ingratidão é a falta de fé. A ingratidão e a falta de fé andam juntas. O ingrato normalmente é humanista, as vitórias são devidas a ele mesmo. A ingratidão é a paga pelo favor imerecido. Então alguém lhe ajudou, você agradeceu, é uma forma de pagar pelo favor merecido. A ingratidão é a marca do homem orgulhoso. Lembre-se que o deserto não é um acidente, mas um agente de Deus. O deserto é a escola de Deus, onde ele treina seu povo. O deserto, ou seja, quando eu falo deserto, estou falando de dificuldades. O deserto tem o propósito de tonificar a musculatura da alma. Mesmo que nossa fonte seque, os mananciais de Deus continuam jorrando. Ele pode fazer brotar água da rocha. Mesmo que nossa despensa fique vazia, os celeiros de Deus continuam cheios. É Deus quem nos matricula nessa escola do deserto. Ela não é o nosso destino, mas nossa academia de treinamento para entrarmos na Terra Prometida. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus nos capacita para grandes embates da vida. José enfrentou a escravidão e assim não murmurou, nem demonstrou ingratidão a Deus. Jó sofreu tudo sem murmurar e sem demonstrar ingratidão a Deus. Hoje, muitos agem como os 9 leprosos, não voltam para agradecer as bênçãos recebidas. Lembre-se que a gratidão tem um valor inestimável para Deus. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, Jesus, para convosco. A dificuldade que você está passando é Ele que está proporcionando para amadurecer sua musculatura de alma. Dobrar você. Jó, no capítulo 1, versículo 21, diz: no saí do ventre de minha mãe, no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele estava agradecendo o período que Deus deu, que ele com os filhos, mas ele perdeu todos os 10 filhos de uma vez só. O Salmo 103.2 diz: bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Lembrando sempre que nas Bíblias, Ave Maria, o Salmo 103, lá é o Salmo 102. Sempre é um salmo a menos. Não é que seja errado, é a questão de numeração. Em Colossenses 3,15, ele diz: seja a paz de Cristo o hábito do vosso coração, a qual também fosse chamada a um só corpo. Sede agradecidos. Ou seja, você tem que dar graça. Salmo 105.1: render graças ao Senhor, invocar o seu nome, fazer conhecido entre os povos seus feitos. Testemunhar do que Deus fez com você. É construtivo, é gratidão e é construção. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, de 2 a 5, diz: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais e ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis. Ou seja, isso é a realidade dos homens de hoje. A gratidão, ela deve ser ensinada. A ingratidão gera o quê? Uma descendência ingrata. Os filhos não seguem os pais. Se você, como pai, não demonstra gratidão pelas coisas que recebe, você não vai esperar que seus filhos vão ter um comportamento diferente. Eles vão imitar, os filhos imitam os pais. O exemplo é melhor do que qualquer conselho. Se os pais não demonstram gratidão, os filhos muito provavelmente não terão o mesmo comportamento, aliás. A gratidão a Deus pode gerar a ingratidão a Deus pode gerar perdição, como a gente já falou ali com relação aos 9 leprosos. Exemplo de gratidão na Bíblia: um dos 10 leprosos, aquele gadareno endemoniado, Lucas 8, 38 a 39, um homem que tinha saído do demônio rogou-lhe deixasse estar com ele. Jesus atravessa um lago de Nazaré, liberta um homem e ele queria deixar-se estar com ele. Jesus, porém, disse: vai e anuncia tudo que Deus fez por ti.
ele foi anunciando em toda a cidade o que Jesus tinha feito. O cego Bartimeu já pediu para voltar, e Jesus disse: a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. A mulher do fluxo de sangue, aquela história de Marcos 5, 33, 34, que a mulher tocou nas suas vestes e ficou curada. Ele disse: filha, vai, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. A mulher pecadora que limpava os pés de Jesus, lá em Lucas 7, 49, 50, Jesus disse: a tua fé te salvou. Ou seja, a gratidão. Qual é a aplicação disso para os nossos dias? Que mal lhe atinge? Qual é a sua angústia? Desemprego? Filho desviado? Foi abandonado pelos filhos? Foi colocado no asilo? Perdeu tudo o que tinha? Foi trapaceado ou traído por um sócio? Eu não sei o que é que você passou ou está passando, mas foi Deus quem proporcionou. Reconheça que o que você tem e onde você chegou foram concessões de Deus. Vigie para nunca murmurar contra Deus. Nunca reclame. Ah, Senhor, eu não mereço isso. Por que está acontecendo isso comigo? Sempre pergunta: para que isto está acontecendo? Deus está querendo ensinar alguma coisa. Não faça como o povo no deserto, não murmure. Ou seja, desperte aquele samaritano leproso que existe dentro de você. Agradeça, seja grato. Reveja seus conceitos. Veja com quem você foi ingrato e conserte. Quais são as vantagens da gratidão? Primeiro, melhora o bem-estar emocional. Você se sente melhor, é mais otimista. A gratidão reduz o sentimento de inveja, de raiva e de ressentimento. Segunda vantagem, ela fortalece relacionamentos. A gratidão aproxima as pessoas, construindo relacionamentos mais profundos e significativos. Terceira vantagem, ela reduz o estresse e a ansiedade. A gratidão desvia de pensamentos negativos e dá uma sensação de dever cumprido. Quarto benefício, ela melhora a saúde física, ela produz um sono de melhor qualidade e um sistema imunológico mais forte. Quinto, ela aumenta a resiliência, ajuda a encarar desafios e diversidade de forma mais positiva, proporcionando uma recuperação mais rápida da situação difícil. E por fim, ela aumenta a autoestima. Procure relacionar as pessoas que lhe ajudaram a subir na vida. Mesmo que você não se lembre, peça a Deus para que ajude os que lhe ajudaram. Eu me lembro do episódio passado por mim, que eu fui ajudar um carro atolado e atolei o meu. E a maré começou a subir, começou batendo na roda da caminhonete. Eu fiquei, as minhas esposas, minhas filhas começaram a orar. E tinha um barzinho perto, eu fui lá, nós oferecemos na época R$50. Na época era um bom dinheiro, era 1 para 1. E eles disseram: não, nós não vamos ajudar. Vamos continuar aqui bebendo, por que eu saio daqui para ajudar o senhor? Bom, voltamos e continuamos orando, e a maré subindo. De repente, do nada, apareceram 3 jovens. Eu não sei de onde eles vieram, porque a praia, eu não sei de onde aquelas pessoas apareceram. De repente, eles começaram a ajudar, eles desatolaram a caminhonete, eu dei carona a eles até a entrada da cidade deles, e graças a Deus, toda vez que eu passo numa praia, eu me lembro deles. Eu não sei a cara deles, não sei o nome deles, mas eu peço para que Deus seja abençoador por eles, porque eles me abençoaram. Você não sabe o que é o desespero de um carro novo atolado na praia, a maré subindo. É desolador. Mas sempre que eu passo pelo local da entrada da cidade, quando eu vou daqui para Recife, ou quando eu passo por uma praia, eu me lembro que eu fui ajudado e eu peço a Deus para que os ajude. Pense um pouco, veja quantas pessoas já lhe ajudaram e ore por elas, para que Deus devolva a elas, retribua a elas tudo que elas fizeram por você. É o mínimo que você pode fazer. Que Deus abençoe, que essa mensagem faça morada no seu coração e o Espírito Santo mude seu coração de um coração de pedra, frio, ingrato, para um coração de carne. Grato a Deus até pelas dificuldades que Ele está permitindo você passar. Que Deus lhe ajude e abençoe. Em nome de Jesus. Amém.